Olá, eu sou Admar Concon Filho, seja bem-vindo ao canal da Clínica Concon. Aqui temos especialistas em várias áreas da saúde, em diversas especialidades, que explicarão para vocês muitos dos problemas, das doenças existentes e como ter um tratamento adequado. E ainda, como fazer para ter uma rotina mais saudável com melhor qualidade de vida. E hoje nós temos a honra de ter aqui presente o Dr. Ricardo Martucci Silva. Dr. Ricardo Martucci Silva, médico endocrinologista, que faz parte aqui da Clínica Concon já há muitos anos e que tem uma atuação muito forte aqui com os nossos pacientes também. Dr. Ricardo, muito obrigado por estar aqui com a gente. E nós vamos passar algumas perguntas. Nós temos recebido algumas perguntas dos nossos pacientes, quer seja nas consultas, ou nas mídias sociais, ou na internet. E esses pacientes têm algumas dúvidas. E hoje em dia a gente precisa até esclarecer realmente algumas situações bastante importantes. Uma dessas perguntas, muito interessante. A gente ouve muito sobre anabolizantes, dos riscos e até os defensores que usam esses anabolizantes. E, afinal, isso é bom? Não é bom? Como é que funcionam esses anabolizantes? Eu que agradeço mais uma vez estando aqui nesse bate-papo. É um prazer trabalhar aqui e poder participar desse tipo de informação aqui, que é um diferencial dos nossos pacientes, né? Bom, esse assunto dos anabolizantes ele é extremamente sensível, é uma moda, tem uma grande pressão midiática sobre o paciente ter que ter um corpo sarado, disposição, libido lá em cima, aparência jovem. E aí vieram com essa solução mágica da prescrição de excesso de hormônios para tratar essas questões. O nome já diz, o anabolizante não é uma reposição hormonal. A gente vai falar um pouquinho mais disso em vídeos mais pra frente e tal, mas eu vou dar uma palhinha aqui. Repor significa dar aquilo que está faltando. E a lógica do anabolizante é dar um excesso para ter um efeito acima do natural, acima do normal. Pode até ter algum efeito dentro daqueles que são almejados por quem toma e por quem prescreve. Só que vai ter diversos efeitos colaterais também. E é aí que mora o perigo. O anabolizante pode ser usado na forma de injeção, de gel, de implante subcutâneo, que o pessoal chama de chip. O chip da beleza está super em voga. E o efeito colateral é o mesmo. Não importa a forma de aplicação. O que faz efeito é o medicamento que ali está. Não importa se é um gelzinho, faz até um gesto assim. É inocente, é um gelzinho, é um comprimidinho, é uma injeçãozinha. No fim das contas, se a indicação estiver errada, o efeito não vai ser legal. Há quem defenda, há quem propague o uso, e a gente tem que ter muito cuidado com quem é que são essas pessoas. Nós não somos vendedores, nós somos trabalhadores da área da saúde. A gente tem que ter uma responsabilidade e informar o paciente sobre o que é real naquilo que a gente está propondo. Eu acho fácil de compreender a pessoa que está se sentindo cansada, que está tendo dificuldade de progredir suas atividades físicas ou que está tendo alguma dificuldade no seu dia a dia em geral, enfim. De repente ouvir alguém dizer, olha, eu tenho a solução para o seu problema, eu conheço um segredinho aqui que vai resolver 100%. Ela vai estar tentada em cair nessa. É tentador mesmo, com certeza. O problema é quem dá essa proposta para o paciente. Infelizmente, hoje a gente está vendo isso acontecer dentro de consultórios das diversas áreas. Áreas da saúde, seja médico, seja biomédico, dentista, enfim. A dica para o paciente é, se informe. Ah, mas foi um profissional da saúde que me falou. Legal. Como é que você chegou até ele? Você viu numa página na internet, viu um vídeo numa mídia social? As sociedades médicas sérias e corretas, éticas, todas têm páginas na internet,
perfis nas mídias sociais, todas elas, Instagram, Facebook, qualquer uma delas. Entre, pergunte. Ali você vai ter informação de qualidade. Ainda, Ricardo, nós temos uma outra pergunta: se esses medicamentos existem por algumas razões e em que casos eles devem ser indicados? Perfeito, aí é que está. Ninguém criou isso aí do nada. Acontece isso com muitos tipos de substâncias que acabam tendo seus usos mudados ao longo do tempo. Existe homem com hipogonadismo, por N causas. Trauma, cirurgia, cachumba, genético, nasceu com problema, enfim, existe. Por isso foi criado uma testosterona sintética que evoluiu ao longo dos anos, melhorou muito, que é para resolver o problema dessas pessoas. O problema que nós estamos enfrentando é a ideia de usar essa substância que foi criada para essa finalidade e, quando usada para essa finalidade, o nível sanguíneo, o nível hormonal dessas substâncias tem que ficar dentro da faixa normal. O uso de dose excessiva para tornar o nível sanguíneo da testosterona ou dos seus derivados 3, 2, 4 vezes acima do normal, porque daí vai ter uma hipertrofia enorme, isso está errado, vai ter inúmeros efeitos colaterais. Existe uma dúvida muito frequente que os sintomas da falta de hormônios são comuns a outros problemas? São comuns em várias doenças? Como é que nós podemos perceber que existe a falta de um hormônio ou que sintomas eles poderiam trazer? Pois é, difícil de diferenciar mesmo. Aquilo que se propaga, né? Então a forma de sedução a respeito desse tipo de tratamento é: você se sente cansado? Chega em casa e só quer dormir? Está sem energia para sair para treinar? Não dá conta da sua vida de uma forma saudável? Então é falta de hormônio. Gente, peraí, olha o número de horas que a gente perde no trânsito, olha a pressão financeira, social, familiar, que a sociedade inteira vive. A gente dorme pouco, dorme mal, fica muito tempo nas telas. Isso gera cansaço. Poxa, então todo cansaço vai se resolver com um implantezinho, um chipzinho debaixo da pele? Uma injeçãozinha? Um gel? Muito simplista, né? Nós estamos reduzindo a nossa complexidade de ser humano, física e psicologicamente falando, à falta de um hormônio. Poxa, não é assim, né? Em relação a esses problemas de hormônio, Ricardo, essa falta de hormônio ou a necessidade de repor esses hormônios, quem deve prescrever esses hormônios? Como é que deve ser o acompanhamento deste paciente que necessita dessa reposição hormonal? Exatamente. Isso que eu estou aqui falando não é uma implicância do Ricardo, não é uma caretice, nem nada disso, nem ser anacrônico. Gente, esse problema de abuso, ele está sendo progressivo nos últimos anos, a ponto de mobilizar as sociedades médicas sérias e éticas. Tem um estudo de 2007 que mostrava que o público que mais usa anabolizante naquela ocasião eram homens com alto grau de instrução, renda superior à média da população e na casa dos 30 anos de idade, com o objetivo de ganho de massa muscular. Esse foi o resultado da pesquisa. Vamos tentar entender quem eram as pessoas que iam atrás desse tipo de coisa. Basicamente o pessoal que fica muito em academia e tal, e tem esse foco. Paralelamente ao tempo que passou nessas década e meia para cá, a internet se tornou muito mais frequente nas nossas vidas, né? Smartphones, tal, todo mundo tem 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, enfim. As mídias sociais tomaram corpo e aí a divulgação desse tipo de tratamento explodiu. E com ele explodiu o interesse das pessoas. Então hoje disseminou de modo assim, mulheres, adolescentes, todo mundo que é pós-menopausa, idoso, atingiu praticamente toda a população. Tá? Isso
levantou um alerta sobre Conselho Federal de Medicina e sociedades médicas. Em 2021, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia postou carta aberta ao público. Então, volto a dizer, como eu disse na pergunta anterior, entre nas páginas das sociedades médicas. Lá você vai ter perguntas e respostas, informação gratuita de quem sabe o que está falando. Então, você está ouvindo eu falar. Mas será que esse cara sabe o que está falando? Eu escutei um outro lá falando que parecia muito mais jovial e falava muito melhor do que esse cara está falando. Será que não é ele que está certo? Pois é, ficou em dúvida? Vai tirar a sua dúvida com quem escreve os livros. A informação é gratuita, aberta ao público. Tem diversas perguntas e respostas prontas que tentam abranger a maior parte das dúvidas das pessoas, mas você pode, inclusive, mandar a sua dúvida e você vai ser respondido por quem está escrevendo as regras do jogo, tá? As regras corretas, quem trabalha eticamente. Então, em 2021, a Sociedade de Endocrinologia postou, uma carta aberta alertando sobre o uso. Passado esse tempo, enfim, atinge um certo número de pessoas, outros não. É para atingir pacientes, é para atingir médicos, é para dar um alerta. Gente, parem de fazer coisa errada, né? Tenham uma formação. Porque aí vai uma parte dessa sua pergunta, com qual é o seguinte: quem é que tem que prescrever? É quem é da área. Né? Poxa vida, por que hormônio? Eu vou tratar de pós-menopausa. Eu, Ricardo, sou endocrinologista, não trato de reposição hormonal pós-menopausa. Mas não é hormônio? Endócrino não trata de hormônio? Mas e as complicações? Eu não faço exame ginecológico, eu não analiso de forma correta, como deveria ser, uma mamografia, um ultrassom de mama. As contraindicações do estrógeno pós-menopausa estão aí, estão na mão do ginecologista. O correto é que o ginecologista acompanhe a mulher na pós-menopausa e indique ou não a melhor reposição. Eu não faço porque não vou estar fazendo melhor pelo paciente. Continuando o histórico que eu queria dizer. O ano passado, 2023, o Conselho Federal de Medicina considerou e publicou proibido e passível de punição ao profissional médico o uso, a prescrição de anabolizante para fins estéticos e de ganho de desempenho em esporte. Proibido e passível de punição. Essa é a palavra que está escrito. Mais uma vez, o canal do Conselho Federal de Medicina é aberto ao público, isso está lá para quem quiser ler. Este final de ano de 2023, sete sociedades médicas sérias publicaram uma carta à Anvisa pedindo providências para apertar a produção, a venda, a prescrição desse tipo de substância. A coisa tomou corpo de tal forma que os tais chips da beleza começaram com a gestrinona. E aí, desculpa alongar um pouquinho essa resposta, mas esse remédio é dos anos 60 e caiu em desuso há muito tempo. Então o argumento que o pessoal quer falar para o paciente, fala assim, não, esse pessoal que é contra é tudo atrasado, isso é coisa antiga. Não, gente, esse remédio aqui é antigo e já caiu em desuso, estão resgatando coisa velha. Mas andam manipulando implantes com diversos tipos de substância, a gente nem sabe exatamente o que tem dentro. Colocaram até ocitocina. Lembra da ocitocina? Para quem não sabe, a ocitocina é um remédio para induzir parto. Estão fazendo implante de ocitocina, não tem lógica. Enfim, 7 sociedades médicas fizeram uma carta aberta à Anvisa para, gente, vamos controlar quem produz, quem manipula, quem formula, quem vende esse tipo de coisa, porque não está sendo possível segurar. Os efeitos colaterais são, desde aqueles que vão contra o que a pessoa quer. A pessoa quer ficar mais bonita, retardar o envelhecimento. A palavra da moda de alguns anos atrás era anti-aging. Esses hormônios causam espinha, queda de cabelo, oleosidade da pele. Isso é o que a gente vê. Causa câncer de fígado, trombose, embolia pulmonar, hipertrofia do coração grande. É o contrário do que o atleta quer. Então, essas 7 sociedades são as sociedades brasileiras de endócrino, diabetes, urologia, ginecologia, geriatria, medicina do esporte. Olha só,
Até a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte é contra o abuso. Gente, precisa de informação? Ficou desconfiado do médico que te explicou? Procura outra opinião. Esse assunto é muito importante e tem que ser tratado com respeito. Existe um tema muito importante aqui na clínica e com os nossos pacientes, uma preocupação constante, que é a recidiva da obesidade. Nós sabemos que emagrecer já é difícil e talvez mais difícil do que emagrecer é permanecer próximo do seu peso ideal. Com qualquer tratamento, seja o tratamento cirúrgico ou o tratamento clínico, como evitar esse reganho de peso, essa recidiva de peso? Uma situação desafiadora. Outro dia alguém me perguntou assim, você vê muitos pacientes com recidiva? E eu respondi, não. Então, mas não tem? Tem. Mas então por que você não vê? Eu não vejo, e aí não sou eu, mas eu não vejo porque o paciente que volta, ele recidiva pouco. O que eu vejo é aquele que operou no primeiro, segundo, terceiro ano de pós-operatório, ele continua vindo. Nós temos pacientes que vêm com 10 anos, com 15 anos, esse recidiva muito pouco. A recidiva existe, é um risco, e por que ela existe? Porque nós estamos tratando uma doença. A obesidade é uma doença clínica, não é uma doença cirúrgica, não. A cirurgia é uma arma que nós temos, é uma ferramenta. Eu falo para os pacientes que a cirurgia é uma ferramenta que o cirurgião colocou aí dentro de você para trabalhar contra essa doença. Mas é uma ferramenta manual, ela não é automática, você tem que trabalhar essa ferramenta. Como que trabalha essa ferramenta? Modificação de estilo de vida, dieta adequada, uma quantidade mínima de exercícios constante, regular, semanal. Não adianta fazer esporte de vez em quando. Então, o paciente que entende que o tratamento dele não se encerra quando ele tira os pontos da cirurgia, como seria para aquele que operou uma apendicite. Operei uma apendicite. Vim aqui no Dr. Concon, ele diagnosticou que eu estava com apendicite, uma semana depois eu voltei, tirei os pontinhos, sarei. Não precisa voltar mais, está curado. Obesidade, como diz a Associação Brasileira para Estudos de Obesidade, obesidade é uma doença crônica, progressiva e recidivante. Isso está lá no consenso. Recidivante, olha o nome. Então nós temos que trabalhar contra a recidiva também. E a cirurgia não muda a genética do paciente. A cirurgia é a melhor arma que a medicina dispõe hoje para vencer a obesidade. E a manutenção é melhor com quem opera, mas ela precisa da vigilância. O paciente precisa voltar. Se ele está voltando constantemente para verificar as vitaminas, para verificar se a função da tireoide dele continua correta, enfim, para o tratamento clínico que ele precisa fazer. E ele deu uma escorregadinha, ganhou 2, 3 quilos. A gente já age. É muito mais fácil de voltar quando está no começo do erro. Não sei nem se a gente deve chamar de erro, mas no começo da recidiva, no começo do peso querendo voltar. Então, o segredo é não sumir, não pode fugir. O paciente que faz a cirurgia bariátrica, ele pode perder a cirurgia? E se pode, como ele pode evitar que isso aconteça? Quais os cuidados que ele tem que ter no acompanhamento no pós-operatório? O paciente não vai perder a cirurgia. O mecanismo de ação da cirurgia vai continuar lá. No decorrer desse acompanhamento que a gente conversou agora há pouco, vai incluir, inclusive, eventualmente exames de imagem, ele pode precisar fazer uma endoscopia de controle, um ultrassom, em alguns casos a gente pede até aqueles raios-x contrastados, para verificar se o mecanismo da cirurgia continua íntegro. E na inúmera maioria das vezes ele está íntegro, não perde a cirurgia. Essa dúvida acontece porque a gente ouve aí, né, os pacientes vêm com essa angústia para a gente no pré-operatório dizendo: poxa vida, mas a minha vizinha falou que perdeu a cirurgia e engordou tudo de novo. Será? Será que ela viveu alguma dificuldade, seja ela qual for, emocional, precisou de algum medicamento que teve como efeito colateral exacerbar aquela tendência genética que ela já tinha para ganhar peso? Será que ela viveu isso depois
depois de ter feito a cirurgia e foi isso que fez ela voltar a engordar? Pode ser. Não é raro que aconteça isso. Pode ser um problema emocional, pode ser um problema familiar, enfim. Aconteceu depois de ter feito a cirurgia, então, eu operei com 120 quilos, consegui chegar a 80. Mas aí aconteceu tudo isso na minha vida, eu tive uma fratura, eu precisei usar remédio que me fazia engordar, fiquei impedido de fazer atividade física e acabei voltando para 115. Eu perdi a cirurgia? Claro que não. Imagina se você não tivesse operado. Você saiu de um benefício e voltou perto de onde estava antes de ter tido aquela melhora no peso. Imagina se tivesse acontecido tudo isso na sua vida com 120. Nós não podemos esquecer disso. E esses imprevistos nos fogem. Não depende de ninguém. Mas nós estamos aqui para ajudar a reverter. Hoje em dia, a medicina dispõe de muitas opções da nossa prateleira de recursos para tratar o paciente. O tratamento não se encerra na cirurgia. A cirurgia está lá. Com certeza, qualquer luta que ele precisar ter para voltar ao que estava vai ser mais tranquilo do que se ele não tivesse esse mecanismo lá. Nós vamos precisar usar outras coisas? Remédio, intensificar a dieta, mudar a forma de atividade física? Isso é individual, não dá para falar que isso tem que ser dentro de uma análise individual de cada caso. E resgatar a nossa equipe. A gente tem aqui os profissionais das diversas áreas que atuam nisso. Eu sozinho não vou resolver. Você já fez a sua parte, que é fundamental. Vai ter nutricionista, vai ter psicólogo, educador físico, fono. Mas quem que é o ator principal desse filme? É o paciente. Ele tem que ser o principal. A gente atende, usa o nosso tempo, traz ele para perto, mas esse tempo é pequeno perto do tempo da vida inteira dele. Então, aquilo que ele vai fazer, aquilo que ele vai cumprir do que nós conversamos é fundamental. O paciente opera, faz uma cirurgia bariátrica, ele emagrece e daí ele mantém uma atividade de vida boa, uma alimentação saudável. Ele consegue manter o peso dele próximo do peso ideal? Ou, se ele abusar de uma alimentação ou não fizer atividade física, esse peso pode aumentar? Ele pode ter recidiva da sua obesidade? Bom, acho que eu me atropelei um pouco a sua pergunta, mas acho que é de tal forma importante que não custa reforçar. O peso volta em primeiro lugar. O peso volta porque é uma característica da doença. É assim. A obesidade tem a tendência a querer voltar. É uma doença recidivante, é uma doença clínica e é uma doença crônica. Quando eu brinquei sobre a apendicite, vamos lá, a apendicite é uma doença aguda. Ninguém nasce com apendicite. Tem apendicite há 10 anos. Não, você tem apendicite há 3 dias. Se não tratar, vai morrer. Doença aguda, inflamação aguda, tratamento agudo. Operou, usou antibióticos se for necessário, voltou tudo certo com você, tirou os pontos, acabou, tchau e benção. Obesidade é doença crônica. A genética nasceu com a pessoa. A tendência é dela. Em algum momento da vida, as condições que a rotina nos impõe fez com que ela aflorasse de forma mais forte. Todo mundo coloca a culpa no casamento. Depois que eu casei... é verdade. Depois que você casa, o seu tempo não é mais seu. As suas responsabilidades aumentam. Os boletos chegam. Preocupação, gente. O tempo vai ficando escasso. Vai ficando difícil de manter aquela rotina. Tem paciente que conta pra gente. Não, mas eu era atleta. Eu mantinha meu peso. Eu fazia 6 vezes por semana, 3 horas por dia de atividade física. Parabéns. Mas a vida te deixa continuar fazendo isso? Se deixar, ótimo. Se não deixar, aquela genética vai começar a aparecer. Aí você faz um tratamento, seja ele clínico, cirúrgico, combinado, balão, usou medicamento, whatever. Tratou a sua obesidade, conseguiu perder peso. E aqui só um pontinho. Gente,
A nossa geração aqui viveu ouvindo o pessoal falar assim, essa aqui é a dieta para a formatura do seu filho, é a dieta porque vai ser padrinho de casamento. Isso não é tratamento médico, gente, isso aí é um absurdo. Isso não é tratamento. O tratamento da doença, obesidade, vamos entender, ela é uma doença. Ela vai ter consequências para a vida da pessoa. É um tratamento que tem que ser para a vida, o projeto é para a vida. A obesidade volta porque ela é assim. Nós estamos aqui para interromper esse ciclo. O projeto que você encontrou quando você veio procurar o seu tratamento e optou, em conjunto com a equipe, uma decisão tem que ser técnica. Eu vou fazer o tratamento usando a cirurgia como meu recurso, ou não vou usar nesse momento. Não importa, você optou por tratar a sua doença. Esse projeto é para a vida. Em algum momento, algo aconteceu e fez com que as condições adversas se sobrepusessem à capacidade daquele mecanismo que você está usando para vencer a obesidade. Nós temos que lançar mão de outros recursos e continuar batalhando contra essa dificuldade. Quando a gente faz uma cirurgia bariátrica, muitos pacientes nos perguntam, eu tenho a garantia de que eu não vou ter o reganho de peso? Nós podemos garantir que isso não vai acontecer? Essa tem que devolver para o paciente. É ele que tem que garantir para nós que não vai fugir daqui. O ator ou a atriz que vai merecer o Oscar dessa batalha é o paciente, não somos nós. A gente pode garantir para o paciente que existem recursos para ajudar a vencer o peso excessivo inicial, existem recursos para ajudar a manter o peso perdido e existem recursos para tratar eventuais recidivas. Isso a gente garante que existe e que vai ser proposto, explicado e oferecido a ele da forma mais correta possível. Que nós não vamos desistir. Essa garantia a gente dá. Agora, garantia quem tem eletrodoméstico, né? Mas precisa da participação do paciente. Ele é o principal. Uma outra pergunta bastante frequente é sobre o diabetes. Nós sabemos que o aumento da obesidade também tem um aumento junto do diabetes. Todos esses diabetes são iguais? Existe apenas um tipo de diabetes ou mais do que um tipo de diabetes? E se tem diabetes e obesidade, isso deve ser tratado com cirurgia? Quando indicar uma cirurgia para um paciente com diabetes? Eu falei aqui algumas vezes, de propósito, porque não tem muito como fugir disso, que a obesidade é uma doença clínica e é uma doença crônica. E a diabetes também é, e muito mais do que isso. Se alguém quiser um atalho para se tornar diabético, ganhe peso. A diabetes é a doença que anda de mão dada com a obesidade. As sociedades as sociedades médicas, né, quando a gente fala, a Sociedade Brasileira de Diabetes, a ABESO, que são sociedades fantásticas, éticas, enfim, até lançaram um termo que não tem se falado muito ainda, mas ele é válido, que é a diabesidade, que é a combinação das duas doenças de tão frequente que é essa associação. E de uns tempos para cá, tem sido divulgado uma notícia verdadeira de que a cirurgia bariátrica, que até ganhou mais um nome, cirurgia metabólica, como você mesmo disse, é a mesma cirurgia, o que você faz lá é a mesma coisa. Mas a indicação é um pouco diferente, né? O objetivo daquele tratamento é um pouco diferente, porque eu posso levar a uma melhora da diabetes de tal monta ao paciente poder parar de tomar remédio. Eu tenho muito cuidado de falar em reversão ou em remissão, são termos técnicos delicados, mas enfim, a melhora da diabetes é muito boa numa grande parte dos pacientes. Agora, diabéticos não são todos iguais. A diabetes mais frequentemente associada com a obesidade é aquela que a gente chama de tipo 2. Você me perguntou sobre os tipos de diabetes. Olha, não são só 2 tipos, mas a gente vai falar aqui de forma simplificada para poder atingir nosso público. A tipo 2 é aquela que normalmente acontece no adulto,
é aquela que tem relação com os hábitos de vida pouco recomendáveis, pouco saudáveis e com o ganho de peso, o sedentarismo. Só que a outro tipo de diabetes grandemente conhecido, que é o tipo 1, que é aquele que normalmente começa na infância e que normalmente o indivíduo é magro, essas coisas estão se sobrepondo um pouco. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de explicar para o paciente. Só para te dar uma ideia, algumas décadas atrás você não ouvia falar em diabético tipo 1 obeso. Hoje, aqui no Brasil, cerca de 1/3 dos pacientes diabéticos tipo 1 estão acima do peso. Não necessariamente obesos, mas acima do peso. Nos Estados Unidos, 60% dos diabéticos tipo 1 estão obesos. E por que eu tenho que diferenciar? O diabético tipo 2 é aquele que desenvolveu a doença de forma paulatina, tendo hábitos de vida pouco saudáveis associado a uma tendência genética que ele tem que ter, senão ele não vai se tornar diabético. Esse é aquele que tem uma boa oportunidade de melhorar essa doença a tal ponto de muitas vezes não precisar mais de medicação. O diabético tipo 1, a doença surge por um outro mecanismo. O paciente perde, ele tem uma reação imunológica, uma reação inflamatória, que não depende de hábitos de vida, que as células do pâncreas que fabricam a insulina são destruídas. Então, esse paciente só tem uma opção de tratamento. Ou, pelo menos, ele nunca pode deixar de usar a insulina, independente do quanto ele pese. Quando a gente atende um paciente que é diabético e está procurando um tratamento cirúrgico, ele tem na cabeça que ele vai melhorar essa doença, que tanto preocupa e tanto traz dificuldade e problema para a vida dele. Então a gente tem que ter muito cuidado, estudar caso a caso, para não dar falsa esperança para o paciente. Mesmo o tipo 2, se for aquele que tem a doença há muitos anos, isso já trouxe complicações para a vida dele. Já trouxe piora da capacidade dos diversos órgãos reagirem contra a diabetes. Pode ser que ele não consiga se livrar da medicação. A gente tem que ser honesto, franco, transparente, claro para o doente. O quanto você pode esperar da melhora da sua diabetes no pós-operatório depende de muitos fatores. Então isso tem que ser individualizado e tratado com muita seriedade. A diabetes sempre vai melhorar com a perda de peso, sempre. Mas se aquela expectativa que ele tem de se livrar, principalmente da insulina, né, que acho que é o que tanto incomoda, até cultural isso, né? A insulina é um remédio fabuloso, mas existe toda uma cultura em torno disso. Se o paciente veio até nós com a ideia de avaliar a questão da cirurgia e da diabetes, ele tem essa expectativa e a gente tem que ter muito cuidado de explicar para ele com clareza o que ele deve esperar disso. Nos pacientes que foi indicada uma cirurgia bariátrica ou uma cirurgia metabólica, quais os cuidados que devemos ter no preparo desse paciente para uma cirurgia bariátrica ou metabólica? Qual o cuidado e a preocupação que ele tem que ter nesse período pré-operatório? Perfeito. Tem muitos cuidados. O primeiro é o mais óbvio. Quanto melhor controlado o paciente estiver para ir para qualquer cirurgia, ele vai ter uma cicatrização melhor, uma recuperação melhor da sua anestesia, ele vai ter menos risco de qualquer tipo de infecção relacionada àquele procedimento. Então a gente tem que colocar ele na meta de controle ou o mais próximo possível disso. Às vezes o paciente fica bravo, porque a gente fala, você vai ter que esperar um pouquinho até a gente conseguir trazer essa diabetes para o melhor. Mas é o que é. Lembra que a gente falou? O projeto é para a vida. Se ele precisar atrasar 1 mês, 2, 3, sei lá, para conseguir colocar essa diabetes é coisa séria. A gente vai pedir para ele fazer isso. Outra coisa, tem alguns medicamentos que não podem ser usados próximos aos dias que antecedem a cirurgia. Então, precisa mudar o tratamento. O paciente vai receber a orientação do nutricionista para fazer uma dieta líquida, para fazer uma dieta mais restritiva nos dias que antecedem a cirurgia. Eu tenho que
modular o tratamento dele para que ele não tenha hipoglicemia, para que não piore o controle e tirar os medicamentos que não devem ser usados. Então, tem sim, e o preparo não é igual para todo mundo, depende de quantos remédios o paciente toma para diabetes naquele momento, enfim. Tem um cuidado muito importante da diabetes quando ele está indo para a cirurgia. E depois também. Tem paciente que eu já digo, olha, você, quando voltar para casa, não volte a tomar o seu remédio. Para outros a gente fala, você volta a tomar só esse, ou só esse. Ou reduza a sua dose de insulina para tal dose. E aí, no segmento pós-operatório, a gente vai fazendo os ajustes. Nós agradecemos muito a participação do Dr. Ricardo Martucci, médico endocrinologista aqui da equipe do Grupo de Cirurgia Bariátrica de Valinhos. Dr. Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Foi uma honra tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, essa iniciativa de colocar informação e conteúdo correto para os pacientes é sempre louvável.